ouvindo? Boa noite. Só estamos em 3 na sala, vamos aguardar para que os demais entrem, para a gente começar, tá bom? Boa noite, pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
Pessoal, vamos iniciar então nossa aula, hoje então com o conceito e importância da pirâmide alimentar. Nós estamos aqui comigo 5 pessoas, né? Ainda falta bastante gente, né, pessoal? Deixa eu ver quem tá. Albeniza, Marta, 3 pessoas só, na verdade. Pessoal, conversem comigo. Cadê os demais? Já estão aí no espírito de feriado prolongado? Cadê vocês? Espera mais um pouquinho, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos falar hoje, então, de conceito e importância da pirâmide alimentar. Vamos ver como que ela nasceu, qual que é a importância dela nos dias atuais e na nossa vida alimentar, propriamente falando, ok? Então, vamos lá. A pirâmide alimentar é uma guia de boa alimentação, tá? Então, a ideia desta pirâmide alimentar é servir como base de boa alimentação. Então, ela é dividida em grupos. Os alimentos existentes criados para auxiliar as pessoas sobre o que elas devem comer, tá? Então, isso é uma referência mundial para que nós possamos nos alimentarmos melhor. Mostra, então, de forma gráfica a quantidade de cada tipo de alimento que deve ser consumido diariamente, tá certo? É o ideal, né, pessoal? O que é ideal para a gente ter diariamente no nosso consumo, tá certo? Então, a pirâmide alimentar tem como objetivo principal mostrar que uma alimentação saudável deve ser variada e moderada. E a partir desse tipo de regime alimentar é possível diminuir doenças, né? Aquele ditado que a gente fala aí que você é o que você come, realmente é fato, né, gente? Então, a gente se alimentando de forma correta, nós, como enfermeiros, realizamos orientações para os nossos pacientes para que, se ele já tem uma patologia instalada, tem uma doença de base, a gente consegue também orientá-lo à alimentação adequada para qual tipo de patologia esse paciente já existe, já está instalado. E na prevenção de doenças também, né?
como a obesidade, problemas cardíacos e também carências nutricionais. Quem foi que falou para você que comer bem é comer muito, né? Isso não é real, é um erro, é um pensamento popular errôneo, né, gente? Antigamente, na época dos nossos pais, as crianças gordas, né, eram consideradas saudáveis. Hoje esse estereótipo caiu por terra, não existe mais. Hoje, gordura, a pessoa obesa, gorda, sobrepeso, não é mais, nunca foi, né, gente, na verdade, sinônimo aí de a pessoa saudável, né? Então, como surgiu a ideia da pirâmide alimentar? Então, a pirâmide foi trazida para o Brasil, criada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 1992. Então, percebam vocês que ela não é muito antiga, né, gente? Ela é bem nova, novinha, vamos dizer assim, né? Posteriormente, então, sofreu adaptações de acordo com os hábitos alimentares dos países. O nosso Brasil é um país tropical, a gente gosta de comida, muita fritura, né? Nós aqui também gostamos de alimentação, muita carne, então nós temos aqui como, vamos dizer, como referência o café, né? Então, nós, de acordo ao Brasil, a nossa cultura foi adaptado, ok? Só um momentinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Então, voltando, de acordo com a nossa cultura, né? Então, foi adaptado. Mas a primeira pirâmide, então, foi inventada na Suécia, na década de 1970. Porém, era mais simples. Então, vamos conhecendo como que ela ficou de acordo aí as culturas, né? Certo? Apesar de ter um conceito único, existem diversos tipos de pirâmide alimentar adaptada de acordo com os hábitos alimentares dos países, que eu acabei de falar. Cada país tem sua cultura, o seu hábito alimentar e por aí vai, né? Respeitando as culturas e, claro, obviamente, a disponibilidade de alimentos daquela região, igual aqui no Brasil, nós temos aí épocas de frutas, né? De acordo a época do ano. Ainda aquelas feitas a partir de alguns estudos e pesquisas. Então, esses tipos de pirâmides, ela é de acordo com a cultura do país, a disponibilidade alimentar daquela época do ano, né? E ainda assim, alguns estudos e pesquisas, tá? Vamos ver, então, a pirâmide norte-americana. Foi a primeira pirâmide alimentar criada em 1992 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA. A pirâmide, então, foi substituída por um novo modelo, olha lá, pessoal, curioso, ó, em 2005 e, posteriormente, 2011. Então, bem recente, né? Ela que deu origem ao modelo da pirâmide brasileira. De acordo a essa pirâmide aí, foi substituída e criada a nossa pirâmide aqui no Brasil, né? Então, foi criada em 1999, no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, pela pesquisadora Sônia Tucunduva. Felipe, é uma questão de curiosidade para que vocês saibam quando e onde nasceu a pirâmide, tá? Então, foi atualizada em 2013 para se adaptar melhor aos hábitos e dieta brasileira, tá? 2013, bem recente, né? Foi atualizada aqui de acordo aos nossos hábitos. Pirâmide funcional, proposta por Walter, é baseada em elementos funcionais, ou seja, que possuem funções importantes no organismo e, portanto, precisa ser gerido em maior quantidade. Esses alimentos estão posicionados na base, tais como integrais,
óleos vegetais. Já os que devem ser consumidos em menor quantidade estão no topo. Então, voltando aqui para que vocês entendam, a proposta para quem criou essa pirâmide é que os alimentos sejam funcionais, ou seja, aqueles que possuem as funções importantes no organismo precisam ser ingeridos em maior quantidade, né? E aqueles que estão posicionados na base, tais como integrais, óleos vegetais, devem ser consumidos de menor quantidade. Além disso, ela depende da prática do exercício e controle de peso, né? Com certeza, né, pessoal? A pirâmide da dieta mediterrânea é uma pirâmide inspirada nos hábitos alimentares da população do Mediterrâneo, a Itália, Grécia, Portugal e Espanha, e se tornou então conhecida mundialmente por causa da sua longevidade em relação com a diminuição das doenças cardíacas. É considerado o padrão ouro das pirâmides alimentares. Curiosidades para vocês, tá bom? Nova pirâmide alimentar ou pirâmide de Harvard, para corrigir algumas falhas alimentares da pirâmide americana, os especialistas, então, de nutrição da Escola de Harvard de Saúde Pública criaram em 2005 uma pirâmide saudável baseada em pesquisas, né? E o prato da alimentação saudável. As principais informações do prato são a realização de atividades físicas, ingestão de água e gorduras saudáveis. Uma das medidas populares foi evitar a ingestão de laticínios e seus derivados. Olha, essa pirâmide, então, foi criada para evitar a ingestão de queijos, leites e seus derivados, né? Bem diferente essa pirâmide, né? Essa aqui, por exemplo, no Brasil, já não funcionaria, porque a gente é um consumidor de leite e derivados. A pirâmide, então, norte-americana, com o advento da Segunda Guerra, houve a necessidade de oferecer informações às pessoas sobre como se alimentar, principalmente os soldados, para que se tornassem fortes e saudáveis. O primeiro modelo americano de orientação nutricional era um desenho de uma roda de alimentos, com recomendações daqueles que deveriam ser consumidos diariamente. Então, aqui a pirâmide era uma roda, como que eles deveriam se alimentar para manter-se fortes e saudáveis para combater aí a guerra, né? Então, era dividida em 7 grupos, sendo que as frutas, verduras, legumes e outros deveriam ser consumidos crus ou cozidos e podiam ser congelados ou enlatados. Voltando aqui a nossa cultura. Os enlatados aqui já também na pirâmide não entraria, não cairia. Nós não somos adeptos a muito produtos enlatados, né? Então, aqui para a região do Brasil, para a nossa cultura, de acordo com a nossa cultura, não entra enlatados na nossa pirâmide, graças a Deus. Nem é bom, nem saudável para a nossa saúde, né, pessoal? Então, essa pirâmide, grupo 1, vegetais verdes e amarelos, o grupo 2, frutas com laranjas, tomates, além do repolho, cru e verduras. O grupo 3, batatas, legumes e frutas. Grupo 4, leite e derivados. Grupo 5, carne, peixe, aves e ovos, além de feijão, nozes, manteiga, amendoim e ervilhas. O grupo 6, pão, farinhas e cereais, que devem ser consumidos, enriquecidos ou em produtos integrais. O grupo 7, aí por fim, entra a margarina, manteiga fortificada com vitamina A. Pessoal, eu não vou pedir, obviamente, que vocês decorem isso, né? Eu só gostaria que vocês entenderem onde e como nasceu a pirâmide alimentar, tá? Esse modelo evoluiu para um folheto simples que continha apenas 4 grupos de alimentos: carnes, vegetais, frutas, pães e cereais e suas porções. Foi publicado em 1956 com o nome de Food for Fitness, que nada mais é que para manter a pessoa como é que eu vou dizer? Num equilíbrio de alimentação mesmo, né? Um guia de alimentação diária, ou seja, eles tinham um guia para que eles se alimentassem ali diariamente. Esse folheto
foi muito divulgado pela indústria de laticínios e se tornou uma base para a educação alimentar. A partir de 1960, foi ensinado às pessoas que elas deveriam realizar cerca de 3 refeições diárias, o que não é nossa realidade atual, né? Mas os lanches ainda não haviam entrado no guia. Muito diferente do que a gente tem aqui como referência no Brasil, né? Então, vamos falar aqui, que é o que mais nos interessa, sobre a pirâmide alimentar brasileira. No Brasil, a pirâmide alimentar inicialmente era baseada nos Estados Unidos, mas posteriormente foi criada a brasileira em 1999 pela pesquisadora Sônia Tucundiva, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. A mudança foi feita pelo fato da primeira possuir diferença entre culturas, percebe que eles preconizaram isso, a cultura brasileira, por isso que houve alteração, né, para que atendesse a população brasileira. Foi acrescentado, por exemplo, feijão. O feijão é clássico do Brasil, né, que é um hábito brasileiro de consumo. Devido ao tradicional prato, arroz com feijão. Eu, particularmente, não gosto muito de feijão, mas o brasileiro, na mesa do brasileiro, tem que ter arroz e feijão, né? É clássico, né, pessoal? Arroz a gente acaba nos alimentando todos os dias. Arroz não dá para faltar. A pirâmide foi publicada na revista de nutrição com o nome de Pirâmide Alimentar Adaptada. Então, a nossa pirâmide aqui seguiu os nossos costumes, tá certo? Em 2003, então, foi necessária uma adaptação para a inserção de novos alimentos. Descobriu-se lá, de acordo com os pesquisadores, que nós necessitávamos muito mais do que o clássico arroz com feijão. O intuito era torná-la mais próxima da realidade brasileira. Nela foi reduzido o valor energético, então, para 2.000 quilocalorias. Então, o consumo que a gente tem que ter diário é pelo menos ali de 2.000 calorias diárias. Proposto como recomendação da Unisa, tá, pessoal? Distribuída em 6 porções diárias. Esta é a nossa recomendação da Anvisa. Então, nós temos que ter lá uma dieta com base de 2.000 quilocalorias, tá certo? E a dieta aí, 6 porções diárias. Vamos ver quais são as porções que foi definido pela Anvisa? Então, olha lá, café da manhã, né? O almoço, o jantar e lanches entre refeições. Quando a gente fala lanche entre refeições, a gente não fala para você comer aquele Big Mac, aquele lanche cheio de gordura, nada disso, tá? Tem que ser a alimentação de acordo entre essas refeições leve, né? Como uma fruta, por exemplo, né? Isso é recomendação da Anvisa, tá? Então, obviamente, entra também como a atividade, a prática de quê? Da atividade física, tá certo? O nome dos grupos de alimentos for definido de acordo com a identidade da população e o nome do alimento presente, ok? Então, retomando lá para a gente, isso a gente precisa saber, né? Que a gente tem que ter de acordo ali, a Anvisa foi recomendado o valor energético de 2.000 calorias dias, são 6 refeições diárias, né? Porções diárias, café, almoço, jantar e lanche entre as principais aí refeições, tá certo? Então, a mudança da pirâmide alimentar brasileira ocorreu em 2013. Uma dieta corresponde ao consumo de alimentos, bebidas, preparações, consumos num período de 24 horas, com o objetivo de atender às necessidades nutricionais da pessoa. Então, a gente tem que comer, nos alimentar de acordo com as nossas necessidades. O que o nosso corpo precisa, tá? A gente come muita coisa desnecessária que o nosso organismo não precisa. Isso a gente já sabe. Mas como vocês são futuros enfermeiros, a gente tem que fazer a orientação correta, tá? Eles devem ser consumidos ao longo do dia, sendo eles essenciais para uma dieta adequada. Quem é que aqui levanta a mão aí e faz o que a Anvisa recomenda? Se alimentar adequadamente.
Eu diria que quase ninguém vai levantar a mão aí, porque a gente tem um dia corrido, a gente muitas vezes nem tem tempo para almoçar, né? Para fazer essa alimentação de acordo com o que a Anvisa recomenda, a gente não faz atividade física, porque você não tem um horário disponível muitas vezes para essa atividade física, a gente não ingere a quantidade de líquido ideal, que são mínimo 2 litros por dia, tá? Levanta a mão aí quem faz tudo isso daí, pessoal, durante 24 horas. Alguém faz? Eu não consigo fazer, professora. Sinto muito, no nada. A gente não consegue fazer, né? Mas a gente sabe, a gente tem ideia do que é certo. Mas aí, Denise, a gente não faz certo, a gente sabe que está errado, nós somos os tigrões, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente senta com o nosso paciente, a gente vai fazer uma consulta de enfermagem, a gente vai orientá-lo adequadamente. É aquela coisa, falo o que eu faço, mas não faz o que eu faço, né? Porque eu não faço, aí eu não vou orientar meu paciente correto. O nosso papel é fazer a orientação correta, tá? Tudo bem? O ideal é a gente fazer, né, gente? Tirar um tempinho para a gente sabe que a longevidade das nossas vidas depende dos dias de hoje, do que a gente é hoje, do que a gente come hoje, né? Das atividades que a gente realiza hoje. E aí a gente tem que se perguntar que tipo de idoso a gente quer ser. Todo dia me faço essa pergunta, né? Eu tenho medo dessa resposta, porque assim, eu não me alimento adequadamente, mesmo porque meu dia é corrido, consumo de líquido muito pouco, não pratico atividade física, o que é um erro, né? A gente é enfermeira, a gente devia ser referência, mas acaba que a gente não é referência, infelizmente, tá? A gente tem uma vida louca aqui de São Paulo, trabalha, estuda, tem filhos, casa, enfim, não justifica, isso não justifica, a gente tem que fazer, porque isso, mais lá na frente, o nosso corpo, ele vai reclamar e ele vai dar sinais de que você não cuidou bem dele durante a sua juventude, né? As informações dos rótulos dos alimentos devem ser utilizadas para orientar o consumo. Uma pergunta, quem é que tem hábito de ir ao mercado e ler rótulo? Pessoal, adquiram esse hábito. Lá contém todas as informações nutricionais que a gente precisa saber, quantidade de sódio que a gente precisa consumir. Tem muitos produtos que tem sódio, sim, gritante, que a gente não tem essa necessidade diária, né? Validade, se é produto lá, como é que chama o nome agora? Me fugiu da cabeça, eu vou lembrar e falo para vocês. Mas assim, vamos criar o hábito de ler os rótulos, né? Ali vem todas as informações. Ali também contém as porções de cada grupo de pirâmide alimentar. É indicado que seja feita atividades físicas por no mínimo 30 minutos por dia. Quem trabalha na enfermagem, acho que já faz aí, quem trabalha na enfermaria, na assistência, já faz uma atividade, porque não para o dia inteiro, é para lá, para cá, acaba que a gente pega paciente, troca, e, né, faz exame físico, pega enfim, acaba que a gente faz uma atividade física aí, sem querer, né, gente? Né, Denise? Ah, sim, professora, que nem eu procuro fazer, como não faço muita atividade física, eu procuro vir do meu trabalho a pé, uma caminhada. Já faz toda a diferença, viu, Denise? Todos os dias uma caminhada de 20 minutos, 25, dá mais ou menos isso, um trajeto de 1 quilômetro, assim, mais ou menos. Aí o dia da minha folga também faço uma caminhada aqui no parque aqui também, né, que tem 2 quilômetros, dou uma volta inteira nele. Então eu procuro fazer pelo menos isso, né? É o ideal. Quando a gente tem carro, é difícil. A gente não quer ir na padaria andando mais. Então, assim, acaba que nem essa caminhada de ir até a padaria a gente não faz mais. E aí a idade vai chegando e o corpo vai reclamando, né, gente? Com certeza. Com certeza. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo hoje para que a gente chegar aí na fase de idoso, a gente ser um idoso saudável, né? Olha lá, pessoal. Grupo do arroz, pão, massa, mandioca e batata são 6 porções. Houve maior destaque para as versões integrais desse produto, tais como pão francês integral, biscoito integral, aveia, cereal
tipo matinal. Só que não adianta nada, a gente tem que pensar ali na absorção. Eu gravei a aula anterior para vocês de absorção. Lembra lá da absorção, quando a gente ingere ali muito alimento integral, não adianta você não ingerir líquidos, né? A ingesta hídrica, a gente tem que fazer para que o peristáltico, os movimentos peristálticos façam com que as nossas fezes tenham o trânsito livre para a formação do bolo fecal e a gente não tenha prisão de ventre, tá certo? Muitos alimentos integrais acabam constipando, tá? Ao invés de soltar o intestino, você não fazendo a ingesta hídrica adequada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e orientar nosso paciente também de forma adequada. Grupo de frutas, 3 porções, e a gente está falando diária, né, gente? Vocês comem fruta todos os dias? Eu não. Todos os dias não. Eu como. Eu não tenho hábito, não, professor. Eu como. Paula come, Cláudia come, é o ideal, né, gente? Olha lá, goiaba, da fruta que você mais gostar. O ideal é fazer o grupo das frutas 3 porções. Eu faço, eu como, mas não 3 vezes, né? 3 vezes no ano, vamos dizer assim. Que coisa feia para o enfermeiro falar isso, né, gente? Não siga meu exemplo, hein? Gordura das verduras, eu já gosto bastante, né? Além aí de ele regenerar, revitalizar as nossas células, ele ajuda a formação do bolo fecal, né? Então, de acordo à pirâmide, a inclusão de folhas verdes, que a gente ajuda aí também evitando ou amenizando ali, quando a gente consome muitas folhas verdes, a anemia, por exemplo, né? A berinjela, a beterraba, a abobrinha, repolho, cenoura, muito beta-caroteno, desculpa. Couve-flor também é verde, combate aí também a anemia, brócolis, salada, com vários tipos de vegetais. Isso é considerado 3 porções de verduras e legumes também, de acordo à pirâmide brasileira, aos nossos costumes. Faz parte da nossa mesa, né, gente? Esse cardápio aí. Né? A gente tem que fazer os hábitos alimentares, incluindo verduras e legumes no nosso prato diário ali, na nossa alimentação diária. O grupo de queijo, iogurte, né? Maior destaque aí para os produtos desnatados e iogurte. Quem consome leite, tem gente aí, tem paciente que tem alergia, né, à lactose. Grupo dos feijões, uma porção, incluindo soja, grão de bico, lentilha e oleaginosas, como castanha do caju e do Brasil. A castanha é muito rica em vitamina, porém, ela é um pouco carinha, né? Não é todo mundo consegue consumir aí diariamente, que é um pouco carinha, né, gente? Soja também é um pouco carinho, né? Grupo das carnes e ovos é uma porção. Há um grande destaque para peixes, como salmão, sardinha, além dos regionais. As carnes dos cortes magros, de preferência, devem ser as preferidas. Também os grelhados, ovos, frango, sem a pele. O ideal é quando a gente fazer uso quando a gente consumir o frango, a gente tirar toda aquela pele daquele frango, porque ele não faz nada bem para o nosso organismo. Ele é da gordura, né? E causa grande malefício no nosso organismo, né? Quem é que retira toda aquela pele do frango antes de cozinhar, antes de temperar, antes de colocar na mesa? O ideal é tirar das carnes também aquelas rebarbas de gordura, né? Para a gente fazer o consumo de carnes magras, que não fazem bem, causam bastante malefício aí para a nossa saúde. Grupo de óleo aí, uma porção, ideal azeite de oliva, lembrando que o azeite, quando a gente faz uso dele quente, ele perde todo as suas características, e aí tornando um malefício para a nossa saúde, o ideal é consumir mesmo
frio e não quente, né? É um dos principais produtos, o azeite de oliva. E é uma delícia, né, pessoal? Para temperar salada, para temperar carne, muito gostoso. O grupo dos Mas é um açúcares absurdo de caro, né, professora? também tá caro. Gente, tá Meu tudo muito caro. Deus. Carne tá caro, né? Tá tudo, a gente não pode nem colocar E a carne. gente, se a gente for comprar o azeite, os genéricos, eu tava até tentando me habituar a ler um pouquinho mais, igual você falou, mas ele tem uma mistura com o óleo, né? Tem uns azeites que tem uma mistura com óleo. O É mistura azeite em com si, óleo, né? puro mesmo, tá em torno de Caríssimo. 20, 21, R$ 22. Aí não dá, professor. É Aí não tem caríssimo. muito jeito. Gente, O negócio é o temperar um pouquinho a salada ideal ali com limão e vambora. o que a Anvisa recomenda, a gente ter uma alimentação saudável, né? Mas para a gente ter uma alimentação saudável, seguindo a risca aí, se a gente for comer salmão, por exemplo, tem gente que não tem nem para comprar um O alface, ovo, né? Imagina o um salmão. ovo. Quando eu trabalhava na unidade básica de saúde, não sei se eu já falei para vocês, a gente fazia visita domiciliar. Chegava lá, a gente tinha que orientar essa pirâmide, né? Alimentação adequada, saudável. Como é que você vai falar para o cara comprar um azeite, um salmão para comer? Muitas vezes o cara não tinha nem um arroz, que é o básico. Eu cheguei muitas vezes, de verdade, na família, assim, tinha um prato de comida e 6 crianças comendo no mesmo prato, porque só tinha aquilo lá, era arroz, um pouco de arroz e ovo para 6 crianças no mesmo prato. Então, é difícil. A gente tem que também ficar atento à realidade da nossa população que a gente vai atender. Não adianta você fazer a orientação, olha, o ideal é arroz, Danone, iogurte, frutas, né? Se ele não tem nem dinheiro para comprar o pão, por exemplo, um ovo para comer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a realidade da população que a gente vai atender. E isso é real, viu, gente? É muito mais comum do que a gente imagina. Quem trabalha para a comunidade e quem já trabalhou sabe do que eu estou falando. É muito difícil a comunidade. É muito pobre mesmo, assim, muito carente, né? Então, muitas vezes eles pegam final de feira lá, pegam aquelas e é saudável, é o que eles conseguem fazer muitas vezes, né? E Ô, é o que professora, você viu a reportagem daquela senhora que foi no açougue, aí ela era de uma região do Nordeste, pedir o sebo lá que os açougueiros eu jogam não fora? vi. Sério isso, gente? Nossa, isso fez o maior impacto. Ela pediu Depois ela ganha, essa reportagem, os repórteres divulgaram na mídia, não sei direito quem foi, até nas reportagens da Globo saiu sobre isso, e as pessoas se Já juntaram, viu? pegaram o endereço dela para ajudar ela com a alimentação. Ficaram com Meu tanta Deus. dó. A família, ela sustenta 8, e a família está toda desempregada, estão vivendo da aposentadoria dela, do salário mínimo. Pessoal, assim, ó, a gente está vivendo um momento tão contraditório de tudo que vocês podem imaginar, porque acabou que a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa. E aí, tá bom, Sueli, não tem problema não, tá? E aí acaba que a gente faz o que dentro de casa? Vai para as redes sociais, aí vê aquelas ostentações de barcos, piscinas, de festas também, né? E só que a realidade do nosso Brasil não é esse, não, gente. A realidade é a carência, é isso aí, ó. A mulher tem que mendigar cedo para poder comer. Ai, não tem coisa, né, mais triste do que isso. Até o Sem repórter falou, comentários. né? Nem cachorro come o que ela estava pedindo no açougue, porque se você der aquilo para o cachorro, vai fazer mal para ele. E ela estava levando para casa para engrossar o feijão deles, para poder ter, para disfarçar que tinha uma carne nela. É muito difícil isso, muito difícil. Pessoal, a gente está também aproveitando aí a fala de que a gente está vivendo
um mundo tão contraditório, a gente também está vivendo a época de modinhas, né? De vegetariano, de disso, de aquilo, de aquilo outro. Às vezes as pessoas nem sabem por que está fazendo isso, mas porque o amigo está fazendo, eu vou fazer também, né? Então, um sabe quais são os malefícios que vai trazer para a saúde, os benefícios. Tem gente que não come carne, outros não come. Enfim, hoje criou-se muitas. E a gente tem que respeitar, eu respeito, tá? Eu respeito muito, mas a gente precisa entender qual que é a realidade dessas pessoas, enfim. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para aprender. Vocês são futuros enfermeiros aí, e vocês, na hora que vocês forem atender a sua clientela, entender qual que é a real situação daquela comunidade ali, de quem que você está prestando assistência, né? Então, vamos ver aqui um pouco dos tabus alimentares. Um tabu é uma proibição, uma interdição que é puramente religiosa ou moral, né? Você já deve ter escutado aí, muitas vezes, né? Que de sexta-feira, por exemplo, da Igreja Católica, em dia santo, não se come carne. Mas aí, gente, desculpa, eu respeito, né? Eu respeito muito as pessoas, o que você pensa, o que você preza. Só que aí a pessoa passa o ano todo fazendo, acontecendo, chega no único dia de sexta-feira, não vai comer carne porque está pecando. Eu não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Só que tem coisas que passam na minha cabeça que fica sem resposta para mim mesmo, né? Então vamos lá. Tabu natural é originado por uma força misteriosa inerente às pessoas. Não sei o motivo, razão, eu sei que vou fazer aqui, não vou comer isso porque nem eu sei explicar para mim mesmo. É um tabu natural das pessoas. O tabu transmitido pode ser adquirido por meio de algum chefe ou um sacerdote. Por exemplo, eu tenho uma religião. Dá um exemplo aí, gente, de uma religião que não pode se alimentar de não sei o quê, por exemplo. Tem alguma Tem religião? o jejum dos muçulmanos que eles fazem. Então, Então, 40 dias, durante o são dia 40, inteiro eles não comem. Acho são que é 40 dias. Eles não podem comer carne de porco, acho que são os. Esqueci agora. Mas tem uma Parece religião que que eles não ficam o come. dia inteiro sem se alimentar, faz uma refeição na noite, não é o jejum deles, né? Mais ou menos isso? Não, mas tem uma religião também que não come carne de porco. Então, esse é um tabu transmitido ali por um chefe ou um sacerdote, aí voltado mais para a religião, né? O tabu intermediário é adquirido ou transferido, pode ser permanente ou temporários, né? São hábitos ali que você cria para sua vida, que pode ser para sempre ou pode ser só aquele momento e depois passa, tá? Existem esses tabus, então, alimentares com a conotação de força sagrada relacionada à proibição de certos alimentos em geral, as mulheres grávidas, as mulheres em período de menstruação, as crianças, adolescentes, né? Isso é mais na época dos nossos avós, dos nossos pais, né? Por exemplo, não falando de alimentação como lavar a cabeça depois do parto, coisas assim, que é na época dos nossos avós, que vocês devem ter escutado, né? Não se pode comer isso, porque dá isso, não se pode comer aquilo, não se pode comer manga com leite, por exemplo. Você sabe as histórias de manga com leite, gente? Que não faz mal nenhum, na verdade, né? Mas vocês sabem a história da manga com leite? Eu não sei, só sei que não pode comer. Não tem nada a ver. Então, minha mãe falava que você fica intoxicado. Não tem nada a ver, gente. Olha isso. Que vira um veneno. Minha avó também vivia brigando comigo. Exatamente. Não tem nada a ver isso. Eu vou explicar para vocês. O início foi por causa, na época dos escravos, eles não queriam que eles tomassem leite. Aí, como a quantidade de manga era maior, eles acabavam optando por comer manga. Aí, só que eles fizeram isso para eles não comerem leite. É mais ou menos a história bem daquela época dos fazendeiros que tinham os escravos, que eles gostavam de comer manga, tomar o leite da fazenda. Então, eles inventaram essa lenda para que eles não comessem e ficassem com medo de morrer, né? De intoxicação, enfim. Então, perdura até hoje, mas não tem nada a ver. Tanto que a gente não toma suco com leite no liquidificador lá e bota manga, gente. Tem nada a ver. Pelo amor de Deus, vai que você come e você tem um troço e fala que a professora falou que não tem nada a ver. Né? Mas até agora,
não teve nada disso, não. Pessoal, eu trouxe um videozinho aqui para vocês, só um momentinho que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Mulheres acima dos 40 anos comete ao decidir fazer uma atividade física? Vou começar a caminhar. Não me leve a mal. Caminhar é melhor que não fazer nada, mas a caminhada não é o tipo de exercício ideal para te ajudar a perder o localizado e muito menos a acabar com a flacidez. Pelo Olá, contrário, pessoal. a Bem-vindo ao Sou Mais Saúde. Olá Um pessoal, canal para quem bem-vindo deseja ao uma Sou vida Mais saudável. Saúde, E um hoje canal para vamos quem falar deseja uma sobre a vida mais pirâmide saudável. alimentar. E Se hoje o ser humano é vamos falar humano, sobre nada a melhor do que ficar pirâmide bem alimentar. informado sobre o que estamos Se o ser consumindo, humano é não o é que mesmo? come, A pirâmide nada alimentar melhor é do um que tipo ficar de bem gráfico que informado organiza os sobre o alimentos que estamos de acordo consumindo, com não é suas mesmo? funções A e seus pirâmide nutrientes. alimentar é um tipo de Importante gráfico que ressaltar que a organiza os principal alimentos de finalidade dessa acordo com organização suas funções consiste e em seus fornecer nutrientes. informações Importante acerca de uma ressaltar alimentação que a saudável e principal equilibrada. finalidade dessa A estrutura da organização pirâmide consiste alimentar em indica fornecer os alimentos informações considerados acerca de uma essenciais para a alimentação nossa saúde, saudável e equilibrada. apresentando A aqueles estrutura que da pirâmide fornecem os alimentar nutrientes indica os necessários para uma alimentos vida considerados saudável essenciais para a e nossa na saúde, prevenção de apresentando doenças. aqueles que fornecem Na os pirâmide nutrientes necessários alimentar, para os uma vida alimentos são saudável classificados e na em prevenção 8 de doenças. grupos. Na pirâmide Aqui alimentar, vamos os falar um alimentos são pouco sobre classificados em eles 8 grupos. e um pouco Aqui mais. vamos falar um pouco sobre eles e pouco Carboidratos mais. representa a base Carboidratos da pirâmide representa a alimentar, base da pirâmide indicando alimentar, os alimentos que indicando os fornecem alimentos que energia, fornecem pois energia, ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é recomendado pelos números de fibras, vitaminas e minerais que deixam essa absorção mais lenta. As principais fontes de carboidratos são arroz, pães, batatas, massas, mandioca, cereais e muitos outros. verduras e legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle do funcionamento do corpo. O consumo de verduras e legumes melhora o funcionamento do intestino. Alguns alimentos desse grupo são Marlene, eu acho que brócolis, você tem que couve-flor, desligar o seu repolho, áudio, que tá dando eco. abobrinha e muitos outros. Frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola e muitas outras. Quer saber mais sobre frutas? Não deixe de ver uma série de vídeos que fizemos falando sobre diversas frutas e seus nutrientes. Não esquece de deixar aquele gostei nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo, ok? Leite e seus derivados. Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornece proteínas ao nosso organismo. Os principais alimentos desse grupo são queijo, leite, iogurtes, manteigas e muitos outros. Grupo 5. Carne e ovos. Assim como os leites derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Os alimentos desse grupo têm como características serem ricos em ferro, vitaminas do complexo B, como a B6 e a B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixes, frangos, carne e ovos. Leguminosas e oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas e muitos outros. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte das vitaminas do complexo B. São ricas em calorias e seu consumo deve ser controlado. Os alimentos desse grupo são azeite, manteiga, óleo de soja e muitos outros. Açúcares e doces.
Dividindo no topo da pirâmide alimentar estão os açúcares e os doces. São alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem este grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, bolachas e muitos outros. Além disso, esses grupos são divididos em 4 níveis. Nível 1, alimentos energéticos, que compõem o grupo 1. Nível 2, alimentos reguladores, que compõem o grupo 2 e 3. Nível 3, alimentos construtores, que compõem o grupo 4, 5 e 6. E grupo 4, alimentos energéticos extras, que compõem o grupo 7 e 8. E considero aqui de suma importância, assim como a água que fica na base da pirâmide alimentar, a prática de atividade física. Mantém nosso corpo em pleno funcionamento, em ordem perfeita, porque nosso corpo é uma máquina e toda máquina não deve ficar parada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos importantes. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, Sim, professora. sim, professora. Deu para vocês ouvirem aí direitinho? Deu sim. Pessoal, vou compartilhar agora aqui a tela lá do portal, para vocês verem o que foi que eu pedi para essa semana, tá? Vamos lá. Estão vendo comigo? Estão vendo? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá para o fórum, que é o que nos interessa. Aqui está o fórum, tá, pessoal? Quais os pontos fundamentais que você aprendeu hoje na aula a respeito da pirâmide alimentar? Coloque com suas palavras, por favor, tá? Toda aula eu vou dar um feedback para vocês de quem me respondeu o fórum e quem não. Semana passada, quem me respondeu o fórum? Na semana 3 foi Cláudia, Jefferson, Rebeca, Júlia, Maria Júlia, Paula, Daiane, Denise e Eva. Respondi agora, viu, professora? Que consegui responder. A da semana 3? É. Perfeito. Obrigada. Pessoal, lembra que a gente conversou que eu dividi, né? Vão ser 19 semanas. Cada atividade dessa vai valer 0,31 para somar os 60 pontos. Não, mentira. 40 pontos com mais os 60 de avaliação, não é isso? A integrada entra na N1 e N2, Pro? A integrada acho que entra agora, né? Porque aí as atividades valem 40, tem um peso 40 e a avaliação peso 60. Ah, entendi. Oi, Eva. Professora, eu respondi o fórum? Tá aqui seu nome, da semana 3, né? Isso. Tá, seu nome tá aqui. Professora, sobre a integrada, eles já mudaram um pouco? Porque estava bem complicada a integrada. Eu não sei, Cláudia. Estava complicada, eu não sei. Não sei se mudar. Deve ter mudado, deve mudaram muitas coisas, melhoraram bastante, né? Esse semestre. Porque a integrada, professora, muitas perguntas é para quem já está formado. Sabe? É meio complicadinho algumas perguntas que eles fazem. Não conseguimos... Nem estágio. Ah, sim, semana passada eu não consegui dar aula para vocês, mas está gravada lá no portal, tá? A aula da semana passada. Deu problema aqui no meu notebook, mas eu gravei a aula. Vocês conseguiram assistir? Perfeito. Pessoal, então a nossa aula é isso que eu tinha que trazer hoje para vocês. Um excelente aí final de semana, feriado prolongado. Cuidado, se cuidem. Não é porque a gente está vacinado que a gente não pode pegar Covid.
né? Paula levantou a mão, pode falar, Paula. Ô, professora, se eu não me engano, a integrada vale 3 pontos. Correto, né? Ai, Paula, não é só isso, não. Vale 3, eu acho. Quer dizer, é tudo isso, né, Pro? Porque você tá dando 2 de integrada. Mas eu acho que ela vale 3. Porque ela é de acordo com o ano. A gente tá no primeiro ano, vale 1. Se tiver no segundo ano, vale 2. Terceiro, quarto e quinto, vale 3, que é o máximo. E vocês estão o quê? Terceiro? Terceiro. Bom, não vamos ficar preocupados com isso agora, não. Eu só quero que vocês me respondam os fóruns para a gente não ter problema de nota lá no final, tá? Tá bom. Ok. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite. Um excelente final de semana. Adorei seu vaso aí atrás, ó. Hã? É virtual, professora. É meu noivo. É sério? Olha, me enganou. Mas eu tenho vasos assim também. Eu tenho várias plantinhas na área aqui, né? Que eu coloquei. Eu tenho bastante, eu gosto também. Mas aqui é o setor dele, né? De trabalho dele que eu uso. Tá ótimo. Aí é mais menininho, eu acho que ele não aceitaria essas coisinhas, não. Eu coloquei algumas coisinhas aqui, coloquei pedrinha, tentei mudar algumas coisinhas assim, meio menininha, né? Tá, Joia. Boa noite para vocês. Excelente final de semana, feriadão aí, né, gente? Boa noite, igualmente. Bom feriado. Boa noite, igualmente. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.